Tudo bem? Calor, cansaço, alegria, também é feriado. Vai descansar, vai trabalhar. Pregar até as 10 vezes. Hã? É verdade, eu não tinha pensado nisso. Hoje tem horário então. Vamos embora. Vamos embora. Salmo 119. Vamos lá, Salmo 119. Não, sozinho. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 13, por favor. Mateus capítulo 13. Com certeza você já leu na Bíblia uma parábola de Jesus. O que eram as parábolas de Jesus? Se alguém chegasse para você, alguém que não conhece sobre a Bíblia, chegasse para você e perguntasse Maurício, Arabice, Marivaldo, Maria do Carmo, que Jesus falava por parábolas? O que eram essas tais parábolas de Jesus? Tem tanta coisa lá, tanta parábola. Parábola O que você diria? é uma ilustração, né? uma alegoria, uma história exemplificando alguma situação de uma missão que Jesus queria dar, né? E também Jesus usou essa estratégia porque as pessoas que eram a sua audiência ali eram pessoas simples, pessoas trabalhadoras, pessoas que na simplicidade das coisas Jesus conseguia transmitir os ensinamentos para eles. Então ele usava, por exemplo, a ilustração da candeia, né? Então, vós sois a luz do mundo. Não se pode pegar uma candeia e colocar embaixo da cama. Ele usava figuras comuns para eles ali, né? E ele usava figuras da agricultura, da criação de ovelhas, né? Eu sou um bom pastor. Né? Então eram coisas do dia a dia daquela população da pobreza ali, né? Já parou para pensar como seriam as parábolas de Jesus se ele vivesse hoje? Ele não ia falar de ovelha, de candeia. Não, ele ia usar outra coisa. O que ele ia usar? Sei lá. Imagina aí. Rede social, Facebook, sei lá. Para você meditar e exercer a sua imaginação. Quais figuras Jesus usaria hoje? Pense nisso aí no seu dia a dia. Muito bem, então, a grosso modo, a parábola era uma história que Jesus contava para representar, para ensinar alguma coisa a respeito do reino de Deus. É isso. É uma história que Jesus contava para ensinar alguma coisa sobre o reino de Deus. E aí, isso que o Aramis falou. Exatamente. Ele usava as figuras mais simples para as pessoas entenderem o que está querendo dizer. Isso não é uma parábola. Eu queria analisar com você uma parábola hoje. Parábola famosa, talvez você já tenha até lido, mas tem alguns detalhes preciosos nessa parábola que tem em Mateus capítulo 13. Então, se você já abriu sua Bíblia, eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez para a gente orar. Pode ser? Oremos. Nosso Deus, por favor, nos ensine a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 13, eu quero ler inicialmente com você, do verso 1 até o verso 9. Nós vemos o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem. Parábola do semeador. Se você estivesse lendo isso pela primeira vez na sua vida, não sei se você já leu a explicação, a gente vai ler daqui a pouquinho. Mas pensa numa pessoa que nunca ouviu falar de Bíblia, não tem familiaridade com a Bíblia, e lê essa parábola. O que ela entenderia a respeito do reino de Deus, as coisas espirituais? Acho que não é pouca coisa, nada. Acho que não.
Inclusive os discípulos tiveram dificuldade de entender a parábola. Tanto é que Jesus, na sua infinita misericórdia e compaixão, faz o quê? Explica. Então Jesus conta a parábola para todos, aberto na praia. Aí depois, lá em secreto, com os seus discípulos, ele vai explicar o que significava essa parábola. Vamos ver então o que significa essa parábola, o que significava essa parábola. Ainda em Mateus capítulo 13, a partir do verso 18. Vamos fazer o seguinte, nós vamos lendo aos poucos a explicação para a gente não se perder. Então, quantos solos Jesus falou a respeito aí? De quantos solos ele falou? Na parábola que nós acabamos de ler. 4 solos. Para ficar fácil de a gente entender, para a gente conversar aqui, vamos falar só o número 1, número 2, número 3 e número 4. Para ficar mais fácil, direto, da gente lembrar e entender. Então, 4 solos. Vamos numerar esses solos de 1 a 4. Entendido isso, vamos para a explicação a partir do verso 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Pausa. O que é a semente? Antes de entender o solo, eu preciso entender a semente. O que é a semente na parábola? A palavra de Deus. Ok. E o primeiro solo, aquele solo onde as sementes caíram à beira do caminho e as aves a comeram, representam o quê? As pessoas que ouvem. Mas rapidinho vem o diabo e pega e acabou e não muda absolutamente nada dentro daquele grupo. Que a pessoa não entendeu. Exatamente. Esse é o primeiro grupo, que é composto por essas pessoas que ouvem, mas não muda absolutamente nada. Satanás vem, rapidinho, rouba e vira que segue. Esse é o primeiro solo. Agora o segundo solo. Vamos para o verso 20 e verso 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Solo número 2. Aqui estão as pessoas deste segundo solo. O que acontece com elas? Elas ouvem a palavra cai no coração delas. Elas até se alegram com isso. Elas recebem isso no coração, só que tem um problema. Elas são superficiais. E aí Jesus se utiliza da figura do sol, que seca uma planta sem raiz. Essas são as pessoas do segundo solo. Pessoas sem raiz. Espiritualmente, pessoas sem raiz. Elas recebem, elas ouvem, elas recebem, mas passa. Elas não se aprofundam. Elas se contentam com o superficial da vida. E aí começa a vir problema. E aí começa a vir luta, perseguição por causa da palavra, dificuldades por causa da palavra. O que elas fazem? Fogem, desistem, pulam fora do barco, abandonam, porque é difícil e elas não têm raízes para aguentar. E essas são as pessoas do segundo solo. Terceiro solo está no verso 7, que é as sementes que caíram entre os espinhos, e aí a explicação está no verso 22, que diz o seguinte: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Esse é o grupo número 3. Quem está no grupo número 3? As pessoas que ouvem, mas elas preferem as coisas lá de fora. Elas estão mais preocupadas com outras coisas e parece que não tem muito tempo e nem muito interesse com aquilo que está aqui. Esse é o grupo número 3. Elas ouvem, mas elas escolhem algo diferente, elas decidem guardar isso aqui no cantinho do coração e viver a vida. E aproveitar o que o mundo oferece, e continuar se preocupando com as coisas terrenas, passageiras. Se preocupam mais com as coisas daqui do que com as coisas espirituais. Esse é o grupo número 3. E aí, finalmente, o grupo número
4, o verso 8, né, que é o solo, a semente cai em boa terra, e aí a explicação no verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O último grupo, o último solo, são as pessoas que de fato ouvem, recebem, guardam e vivem. Não é passageiro como o pessoal do solo número 2. Eles de fato guardam aquilo no coração e ficam firmes nessa palavra. Esse é o solo número 4. Muito bem, pronto, lemos a palavra, lemos a explicação, podemos ir embora? Não, calma aí. Eu não sei se você percebeu, mas tem um detalhe muito interessante. Nós lemos a respeito de 4 solos. E esses 4 solos poderiam ser divididos em 2 duplas. O solo número 1 com o solo número 3 é uma dupla. O solo número 2 e o número 4 são outra dupla. O que diferencia uma da outra? Se você percebeu isso. O solo número 1 e o solo número 3, o que eles fazem com a semente, com a palavra? Eles ouvem. Agora, o solo número 2 e o solo número 4, eles ouvem e recebem. Ouvem e compreendem e guardam isso no coração. Você percebeu essa diferença? Alguns simplesmente ouvem, outros ouvem, mas recebem, mas guardam no coração. Qual que é a diferença de ouvir e receber? Toda a diferença. Ouvir, você pode ouvir o que você quiser. Quanta coisa você ouve aí fora? Quanta coisa de errada você ouve aí fora? No noticiário, numa música, num vídeo, você ouve muita coisa. Agora, se você começar a guardar tudo que você ouve no seu coração, daqui a pouquinho o negócio começa a desandar. Então existe uma diferença entre ouvir e receber. Ouvir e compreender. O solo número 1 e o número 3 ouvem. O 2 e o 4 ouvem e recebem. E é lógico, a pergunta que você deve estar se fazendo, você imagina que eu vou fazer para você, é essa mesmo que você está pensando. Você está em qual solo? Seja muito sincero com você, não precisa responder, mas pense. Para te ajudar, eu te faço 2 perguntinhas que serão suficientes para você chegar a uma resposta a respeito da sua vida. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, e você precisa ser sincero e sincera, não precisa falar, mas responda na sua mente. Quando você ouve sobre a Bíblia, seja um sermão, seja alguma coisa que você lê, uma música, sei lá, qualquer coisa que você consome a respeito de Bíblia, você simplesmente ouve e vive e segue, ou você ouve e guarda aquilo no seu coração e se preocupa em guardar e viver, e colocar aquilo em prática e viver dessa forma? Responda para você. Você simplesmente ouve, ou você ouve e recebe, ouve e guarda, ouve e se importa com aquilo que você está ouvindo? Responda. Se você me disser que você simplesmente ouve, então você está no solo número 1 ou no solo número 3. E aí pouco importa, 1 ou 3, porque os dois estão errados. Sejamos bem sinceros e francos. Deus não quer que você esteja nem no 1 e nem no 3. Então se você está no 1 ou no 3, ore por isso, que bom que você está aqui hoje. Mas comece a considerar essa mensagem para você ver o que está precisando mudar na sua vida. Agora, se você me disser que você ouve e recebe, ouve e se importa, ouve e se preocupa com o que você ouve, então você está no solo 2 ou no solo 4. Agora você precisa descobrir se você está no 2 ou você está no 4. E aí eu te faço uma segunda pergunta. Quanto tempo dura o seu desejo de caminhar no caminho certo? Você tem compromisso com aquilo que você recebe de Deus ou não? Se você disser que não, solo número 2. Você é aquele grupo que ouve e recebe, mas rapidinho pula fora. Agora, se você disser que você ouve, recebe e vive e se preocupa em viver aquilo para sempre, não algo passageiro, mas algo que vai durar, algo duradouro, então você é o solo número 4. Então eu espero que você chegue a uma resposta de qual solo você está.
Se você está no 1, no 2 ou no 3, que bom que você está ouvindo isso aqui. Que bom que você está aqui hoje para ouvir essa mensagem, para de uma vez por todas entender que Deus não quer nem desses 3 solos para você. Qual o solo que Deus quer para mim e para você? O número 4. Por que o número 4? Porque o número 4 ouve, guarda no coração e vive. E vive não de forma passageira, de forma duradoura, de forma consistente. É isso que Deus quer para você. Que você ouça, que você guarde no seu coração e que você pratique todos os dias. Me responda, para que serve? Qual que é a utilidade de ouvir a Bíblia, de ler, de estudar, de assistir sermão, de ir para a igreja e não viver dessa forma? Fala para mim, você tem alguma resposta para me dar? Até hoje eu não sei. Para que serve? Ouvir a Bíblia, conhecer a Bíblia, mas não permitir que isso mude absolutamente nada na minha vida. Entra de um lado e sai para o outro. Para que serve isso? Qual que é a utilidade disso? Tem um texto muito interessante, eu queria que você abrisse lá. Tiago, capítulo 2. Dá um pulinho em Tiago, capítulo 2. Esse texto é muito legal. Tiago, capítulo 2, verso 19. Tiago 2, 19, nós lemos o seguinte: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. E aí no verso 20, seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? E aí Tiago continua. Mas olha esse verso 19, que interessante. Você crê que Deus é um só? Parabéns. Até os demônios creem. E quando eu leio isso aqui, eu leio Tiago de uma forma muito, como se ele estivesse falando com um certo sarcasmo. Tá? Você crê que Deus é um só? Parabéns para você. Olha que grande coisa, né? Até os demônios creem que Deus é um só. O que Tiago quer dizer para nós com isso? Ah, você crê? E daí? Ah, isso muda o que na sua vida? Porque se não mudar nada, não existe nenhuma diferença entre você e o demônio. E os demônios e Satanás? Porque os demônios e Satanás também sabem tudo isso que você sabe. Sabem de Trindade, que Deus é amor, Deus é justiça, dos 10 mandamentos, sabe que Deus é voltar, ele sabe de tudo isso, muito mais do que nós. E ele continua sendo diabo. Qual que é a diferença? Porque ele só ouve, entre aspas. Ele só sabe, ele só guarda a informação. E você não é para guardar a informação, simplesmente para guardar a informação sobre a Bíblia. Deus não te fez um HD, um pendrive, isso não é um pendrive. Você é uma criatura dele. Então, quando você pensar nesta quarta-feira o que está acontecendo aqui, lembre-se de Tiago 2,19. Ah, você crê que Deus é um só, você crê na Bíblia, você conhece o que a Bíblia diz? Parabéns, o diabo também conhece. Então, o que na sua vida vai te diferenciar do diabo? Pensa aí, responde. Não se contente em viver uma vida espiritual de meras informações. Não. Deus não quer isso para você e para mim. Deus quer sim que a gente receba informações, mas que essas informações produzam obras na nossa vida. Mude o nosso jeito de viver. O solo que Deus deseja no nosso coração é o solo número 4, um solo fértil que recebe a palavra e que produz, e que frutifica para o reino dele. Eu não sei se essa tem sido a sua realidade. Eu não sei se você tem ouvido e recebido, e vivido e guardado. Não sei. Mas se você não estiver fazendo isso, em nome de Jesus, faça. Aproveita mais uma oportunidade que Ele te dá de virar a chavinha, de começar a viver uma vida espiritual de verdade, algo real e vivo com Ele. E para de ser só baú de informação, lixeira. Vai jogando um monte de coisa e não muda absolutamente nada. De vir sábado de manhã na igreja,
ouvir sermão, passar ali 3 horas com essa batina, sermão, e voltar para a semana como se nada estivesse acontecido ou acontecendo. Aí volta na quarta-feira, volta no domingo, volta no sábado, na quarta, no domingo. E o que tudo isso muda na sua vida? Tudo que você já ouviu sobre a Bíblia até hoje, você continua ouvindo. O que isso muda para você? O que você vai fazer com tudo isso? Porque se você não for fazer nada, esquece. Então não adianta, então é inútil. Perda de tempo. Pense nisso. Reflita a respeito disso. E seja sincero e sincera com você. Como que você está usando tudo que você já ouviu? Tudo que você já aprendeu, tudo que você já recebeu? Que tudo isso seja útil na sua vida. Que isso de fato produza frutos para o reino dele na sua vida. Que Deus te abençoe. Você vai para casa pensando nisso. Nós vamos cantar o hino final agora. 3 segundos. Vamos cantar o hino 3 segundos. Vamos ficar de pé e cantar o hino. Claro. E reflita nisso no que nós estamos conversando. O que você faz com tudo que você ouve sobre Deus? Lembre, o diabo sabe muito mais que você. E ele continua sendo diabo. Então, utilize, coloque em prática tudo que você já aprendeu. Amém.